Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande, meus irmãos, poder estar convosco em mais uma rica oportunidade. Constitui-se um grande privilégio todas as vezes que temos a oportunidade de poder contatar convosco através do canal, ministrando-lhes a palavra bendita de Deus, a palavra vinda direto dos céus, pois nós aqui temos o privilégio de poder falar desta palavra tão maravilhosa que é o Evangelho de Cristo, a boa notícia, levar até vocês a boa notícia do Evangelho de Cristo. Não esqueça das notificações, confirmar as notificações para recebimento dos vídeos, acionar os sinos de notificação, comentar, compartilhar e divulgar o canal, sempre deixando, meus irmãos, o like, sempre deixando o like. Isso é muito importante. Nós estamos passando por um vento contrário ao canal Bíblia em Foco, pois sabem todos vocês que o canal Bíblia em Foco tem compromisso com a verdade da palavra de Deus. Não temos compromisso, não fizemos conluio com ninguém. Não estamos aqui para agradar A ou B ou C, nós estamos aqui para falar a verdade da palavra de Deus. E sabemos que nesse sentido e nessa intenção, imbuídos de toda a verdade da palavra de Deus, nós somos perseguidos e muitas vezes resistidos, e de forma tal que as pessoas migram para outros canais, outros se levantam contra a própria palavra que é pregada no canal, e o canal vai, muitas vezes, vai crescendo travado, sofrendo as agrúrias, as intempéries desta vida e sofrendo para que possa crescer, mas é um canal que nasceu no coração de Deus, querendo ou não, o diabo, o inimigo, o adversário, o canal vai crescer dentro daquilo que Deus estabeleceu para ele. Tá certo, meus irmãos? É um prazer muito grande poder falar com vocês. Tenho sentido bastante a ausência de alguns irmãos nos comentários, irmãos que eram assíduos nos comentários, e respeito a vossa ideia, respeito às vossas atitudes, porque o canal está aqui para construir um núcleo de pessoas que venham migrar de livre e espontânea vontade. Sabemos que muitos das pessoas que outrora comentavam, divulgavam, defendiam, saíram. Eu falei para vocês no começo do canal, vocês que são assíduos ao nosso canal, que eu já tive esse tipo de experiência na igreja. Eu já tive esse tipo de experiência em vários ministérios por onde passei trabalhando, foram 3 ministérios, de pessoas que verdadeiramente dizem que gostam, que amam, que se mantêm naquilo que professam, mas quando vai viver e a doutrina de Deus goteja, a palavra começa a limpar e começa a querer penetrar para tirar as escórias e limpar a pessoa, muitas pessoas desistem e saem fora. E tem muitas pessoas nos dias de hoje que nós vemos que dizem que amam a verdade da palavra de Deus, mas no dia a dia, na prática, ou quando começam a ingerir em sua vida espiritual o conteúdo, eles começam a se sentir enfastiados e começam a desistir, se levantar contra, e muitos saem tranquilo e quieto, e outros até se levantam contra o verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas nós temos experiências nesse campo, então nós não estamos nem preocupados com isso, irmãos. Não, de forma alguma. A vocês que contribuem financeiramente ao canal, vou fazer um pedido a vocês: não ouçam pessoas que ficam falando mal, que são verdadeiros, são pessoas falsas, são pessoas que, na verdade, se fazem de pessoas que são amorosas, que não recebem ajuda, mas na verdade vocês já sabem como é que é. São lobos devoradores, muitos deles estão preocupados com o crescimento do trabalho do canal, e assim vai. Muitos deles falam dos outros, mas não vivem na vida deles aquilo que eles falam. Muitos deles, meus irmãos, se fazem de vítimas, se vitimizam. Outros falam mal de quem recebe uma ajuda bíblica, e eles são os piores, porque eles ficam negociando o Evangelho, fazendo altas negociatas. Então eu vou fazer um pedido para vocês que eu nunca fiz: não ouçam canais seculares que falam daquelas pessoas que verdadeiramente amam o Evangelho, que são honestos, que são puros e sinceros. Vocês têm o direito de decidir o que vocês quiserem da vida de vocês, mas aquelas pessoas que Deus levantou como pessoas que são pessoas amadas, que apoiam o canal Bíblia em Foco, não deixem as pessoas roubar de vocês aquilo que vocês receberam através da palavra de Deus. Então esse é meu pedido a todos vocês, e nós marchamos para frente. Eu comento porque quando eu comento alguma coisa é porque eu estou ciente de muitas coisas, meus irmãos, e eu não posso ficar aqui. O canal Bíblia em Foco não é um canal de confusão, de treta, de bagunça. Então é o seguinte: nós estamos aqui para condenar o pecado na carne, falar o que é verdade, e não somos santos canonizados, mas nós somos pessoas que
tentamos viver no dia, na vida prática, na vida diária, aquilo que nós pregamos. Então nós estamos aqui unicamente, especificamente para pregar a verdade. Nossa intenção aqui não é outra, de forma alguma. E tem pessoas nervosas porque o canal está ganhando espaço, porque as pessoas amam o canal, porque as pessoas defendem o canal. As pessoas não estão defendendo o canal nem a mim, estão defendendo o evangelho verdadeiro. Se eles estivessem pregando o evangelho, algumas pessoas que estão aqui no canal também defenderiam eles. Então vocês que são sinceros, honestos, que amam a palavra, conhecem o verdadeiro evangelho, não deixem ninguém roubar de vocês, meus irmãos, o verdadeiro evangelho que vocês estão recebendo aqui no canal Bíblia em Foco, porque eles vêm sorrateiramente até vocês, falando, tirando a fé de vocês, usando os dízimos, ensinando erroneamente sobre os dízimos, ensinando erroneamente sobre o batismo em águas, ensinando erroneamente sobre a ceia, sobre os sacramentos que fazem parte da fé cristã. Então vocês tenham muito cuidado, porque essas pessoas são usadas pelo diabo para afastar as pessoas do verdadeiro evangelho, tá certo? E nós sabemos que a grande maioria está introduzida dentro de igrejas pentecostais grandes, que você jurava que essas pessoas eram fiéis a Deus e viviam a verdadeira doutrina. E o interesse deles sempre foi defender a instituição, o seu líder de estimação e construir para eles um altar de egoísmo e de falsidade, de hipocrisia. Então eles ficam chocados com o canal Bíblia em Foco. Tem uns que vêm aqui mas malhar nos comentários. De vez em quando aparece um maluco desses querendo nos perseguir naquilo que não tem porquê. Nós estamos pregando a palavra. Então aparece aí alguém querendo tirar sarro ou debochar. Meus irmãos, fiquem à vontade para comentar. E nós não estamos preocupados com essas pessoas que vêm para aqui para tentar denigrir. Só quero deixar um alerta para vocês que verdadeiramente amam o canal, que amam o trabalho, que amam... eu não sou como um dos demais. Eu não sou como esses pastores obreiros corruptos que roubam as pessoas no Brasil. Então vocês que são contribuintes do canal, não deixem ninguém roubar de você o que você, por Deus falou com vocês. Nunca pedi para ninguém, nunca insisti com ninguém, nunca forcei ninguém a nada. Mas vocês que vieram por Deus, que contribuem por amor, alguns de vocês que deixaram aqui até os dízimos para ajudar a manutenção do meu ministério, minhas despesas, minhas idas e vindas, vocês foram usados por Deus. E essas pessoas não resistiram, eles ficaram... Porque o diabo não quer ver uma obra como essa andar. Satanás não quer que o verdadeiro evangelho, que alguém, os poucos que existem nesse Brasil, continue falando a verdade. É claro que vai levantar esses crentes desviados, crentes levianos, esses crentes prostituídos, fornicários, adúlteros, muitos deles amaziados, segunda, terceira vez. Claro que vão vir combater aqui, porque eu prego contra o divórcio, eu prego contra tudo que não presta. Então essa gente vai vir aqui. Eles não vão conseguir fazer amizade comigo no sentido da palavra, porque amizade comigo qualquer corrupto faz, porque nós temos que amar a pessoa mais corrupta que existe. Mas com a palavra não vão conseguir me manobrar, então eles vão, claro que é óbvio, qual é a intenção que vai sobrar? Se levantar contra o canal. Alguém vai dizer, ficou até agora, porque sempre aparecem os que estão de plantão aí para buscar os erros do nosso trabalho, ficou até tal minuto falando isso e aquilo para depois entrar no vídeo. Eu faço o que eu quiser aqui no canal. O que Deus me orientar para orientar os meus inscritos e as pessoas que me amam, eu faço o que quiser. Eu não estou nem aí para o que você pensa ou deixou de pensar, ou as suas opiniões, ou que você... Aqui nós temos um perfil, e esse perfil de vida minha eu já passei para todos os inscritos. Aqui ninguém está sendo enganado. Não precisa ninguém ficar me fiscalizando, que fazia algumas igrejas, perguntando se a minha esposa tomava anticoncepcional, coisa parecida, ou alguém me fiscalizando com doutrina aqui para querer me pegar com alguma coisa. Eu não estou nem aí para isso, meu irmão. A minha vida é um livro aberto. Entendeu? Eu citei o exemplo do anticoncepcional porque tinha hipócritas que ficavam perseguindo na época, eu já gravei em outros vídeos anteriores, e a mulher deles tomava, moço casado recém, tomando anticoncepcional e perseguindo os pastores. Então essa gente, eu estou só dando exemplo, não é só na área do anticoncepcional, é em todas as áreas, que fica tentando buscar gente no contrapé, vai procurar o que fazer. Ver se eu estou na esquina, não estou nem para o que vou. Eu estou com 47 anos de idade, 30 anos de idade, eu não estou preocupado com o que A ou B pensa de mim ou deixou de pensar. Eu não estou preocupado com o que alguém vai descobrir de mim ou deixar de descobrir. Minha vida é um livro aberto. Eu faço o que eu tenho direito de ir e vir. Eu uso o que eu tenho direito de usar dentro do Evangelho. E a minha vida é um livro aberto. Eu como o que eu como, o que eu tenho direito de comer, que Deus me deu direito pela palavra. Eu me visto conforme a palavra me deu direito. Eu vivo a vida transparente. Eu não sou nem um hipócrita. Eu estou falando isso para desabafar com muitas pessoas que vêm aqui me perseguir, querer me pegar no contrapé, e eu tenho um compromisso com os meus inscritos. Então eu sou uma pessoa aberta. Eu não sou extremista nem liberal, eu sou equilibrado.
Então quem está aqui comigo sabe o que eu sou e do que eu sou capaz de fazer. Então eu não devo satisfação a ninguém, eu devo satisfação aos inscritos. Eu estou dizendo que fora dos inscritos que vem aqui me perseguir, ou alguém dos inscritos mesmo que está aqui no canal, simplesmente para ficar jogando comentários contrários ao trabalho do canal e não sai nem fica, eu não tenho compromisso com você, meu irmão. Eu tenho compromisso com o Evangelho de Cristo. Então esse vídeo e em outros eu desabafo, ou eu comento, ou eu dou introdução do nível que eu quiser, porque o canal é uma rede social minha e eu tenho compromisso com o número de pessoas que me amam e é a eles que eu devo compromisso, entendeu? Que são pessoas que estão comigo todos os dias, que fazem parte do meu trabalho, que apoiam meu trabalho. As demais pessoas, eu não tenho compromisso contigo em nada daquilo que você quer que eu faça. Até porque você não pensa igual a eu, você não vive, você tem o direito de pensar e fazer o que você quiser. Mas aqui nós temos uma comunidade fechada, então eu devo compromisso, eu devo satisfação a esse, e nem devo satisfação a ninguém. Porque eu não devo, nem você me deve da sua vida. Nós estamos numa comunidade, então eu me explico porque são pessoas que me respeitam. Então, como eles me respeitam, cabe a mim dar uma explicação das coisas de vez em quando. Então, meus irmãos, não estou preocupado com o que a OIB pensa. Vocês sabem desde o começo que eu tenho projetos, que eu tenho princípios, que eu tenho uma família e que eu sigo isso. O que eu prego no canal, não sou hipócrita, tudo eu tento seguir e viver. Claro que eu não sou um homem que vai viver tudo, que eu não sou um santo canonizado, mas eu estou explicando para vocês que eu não estou ligado a instituição nenhuma, que eu não pertenço a igrejas e que eu não defendo igrejas, não defendo erros de igrejas, eu defendo o Evangelho de Cristo. Então é provável e plausível que muitas pessoas de algumas igrejas vão ficar irado comigo. Eu não estou preocupado com isso. Se eu tivesse preocupado com isso, eu não tinha pregado e combatido dentro dessas igrejas, ser perseguido, rejeitado, segurado e trancado. Ministério muitas vezes trancado por causa de pregar a verdade. Então eu não estou preocupado com o que as instituições pensam. Claro que eu tenho projeto de abrir um trabalho, eu estou trabalhando e construindo um trabalho nosso, do Ministério A Bíblia em Foco, do canal Bíblia em Foco, um ministério próprio. Eu estou trabalhando, pregando o Evangelho livre de instituições, eu não pertenço a instituição, não tenho compromisso com instituição nenhuma. Vocês estão entendendo? Eu tenho compromisso unicamente, exclusivamente com o Evangelho de Cristo até o presente momento. E se eu abrir um CNPJ que vai ser uma instituição, uma igreja, no sentido de CNPJ de instituição, eu vou ter compromisso com aquilo que foi estabelecido para aquela instituição e com o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, vocês estão conosco aqui, nunca foram enganados desde o primeiro vídeo. Fique no canal, todos os que amam. Eu sei que o canal vai crescer cada dia mais. Vai ter pessoas que vai optar por seguir e apoiar o trabalho do canal, comentar. Tem outros que vai ser de outro ministério e vai ficar ligado ao canal. Então respeite, porque se você não é daqui, você é de lá e você está aqui, então respeite o que é daqui. Vou dizer sem sair de lá. Agora não vem querer impor o que é de lá para cá ou querer incomodar aqui, porque não vai ter vez. Vocês entendem o que eu quero dizer? Com todo respeito, pode migrar, pode ficar a pessoa que quiser, de qualquer ministério, e aprendendo, recebendo e sendo feliz. Agora, não venha querer achar que eu tenho compromisso com a instituição, ou que se eu tiver que gravar um vídeo, eu não vou ofender, para não ofender A ou B, líder lá, eu vou engolir a verdade, de forma alguma. Eu tenho compromisso com a verdade. Tanto é que eu não, aqui em casa, na minha família, eu nunca defendi nem meus filhos do que é errado. Tanto é que nós erramos, porque somos humanos, mas nós não estamos aqui, nós corrigimos nossos erros. Nós não estamos aqui para ser os melhores, mas nós não estamos aqui para apoiar tipo de coisas erradas. Então, pode sim nós ter alguns erros aqui em casa, como qualquer ser humano tem. Mas, no sentido daquilo que Deus estabeleceu, nós continuamos pregando contra, vivendo a verdade, defendendo a verdade, que é a que tem que ser defendido. Um pastor evangélico tem que defender um ministro. Nós estamos falando de ministeriologia nesse agora abrimos já o vídeo de introdução, e nesse vídeo nós continuamos falando de ministeriologia. E um ministro que se preza, ele não é hipócrita, não é mentiroso, não é enganador e não ludibria ninguém. E também não faz em torno da sua família um muro de santificação e depois as pessoas vão descobrir que são tudo mundanos e hipócritas, que nem eu já vivi dentro de instituições pentecostais a nível de Brasil. Vivi. Então eu não sou melhor que ninguém. Minha família erra, mas minha família tem caráter. Minha família tenta viver a verdade. Meus filhos foram orientados dentro do sagrado matrimônio, da vida, do exemplo de pai e mãe que eles têm. Então é que nem eu estou dizendo, não espere de mim um santo canonizado, que você vai chegar aqui na minha casa, vai me revirar a minha casa dos pés à cabeça e você vai encontrar tudo aqui em santificação e canonizado. Não,
Temos as nossas falhas, nossas fraquezas, nos alteramos, somos humanos, mas somos defensores da verdade da palavra. Não quebramos rituais sagrados de forma alguma. Vocês entenderam, meus irmãos? É preciso ser explicado, irmãos, porque tem muitas pessoas que ficam fermentando as pessoas que estão comigo aqui, através de vídeos, outros canais. Eu gravo um vídeo aqui, eles vão lá gravar outro, combatendo aqui alguma coisa. Pode gravar, fica à vontade. Combata da forma que quiser. Eu me lembro que uma vez, o primeiro contribuinte começou a me ajudar financeiramente, que gravaram um vídeo dizendo que pastor não podia expor conta bancária, que pastor não podia ganhar ajuda, que pastor tinha que se virar. Pastor tem que se virar. Como é que pastor vai viver do quê? Pastor tem que se virar. Você acha que um homem que vive do altar, um ministro do altar, tem que viver do quê? Então cuidado com os extremos. Eu sei que vai gerar um monte de comentário aqui. Veja eu aqui, estou vendendo mandioca, estou vendendo aipim, estou vendendo mandioca, macaxeira, não sei como é que chama isso aí no Brasil, tem várias diferenciação. Estou vendendo picolé, venda o que você quiser. Faça o que você quiser, mas você não tem direito de dizer que um ministro não pode receber ajuda. Ajuda é bíblica. E a pessoa que está ajudando voluntário, não porque alguém está empurrando, ludibriando, enganando ele com milagres, ou forjando coisas para entrar dentro do bolso dele, isso é errado. A pessoa que está recebendo ajudas bíblicas, as pessoas ajudam ele quando quiser, da forma que quiser, com quanto quiser. Porque as pessoas estão sentindo, são levadas a isso, elas não são coagidas, elas são levadas pelo Espírito de Deus voluntariamente a ajudar. Então ficaram nervosos porque a gente começou a receber algumas ajudas dos irmãos. É óbvio, eu sempre fui uma pessoa que sempre fui ajudado, e mesmo dentro de igrejas pentecostais, quando nos abandonaram, já falei, porque o verdadeiro ministro, as pessoas olham na face dele, porque eu não tenho nada para esconder, irmão, como alguns fizeram aí, mostraram, se fazia de vítima, dando presente para mendigo, chorando que o carrinho da criança estava caindo nos pedaços, chorando que a casa estava quebrada. Eu nunca chorei nada. Eu nem falei da minha vida aqui para vocês. Um vídeo eu falei alguma coisa relacionada à minha vida e ministério para vocês saberem a quem vocês estão ajudando. Mas eu não me faço de vítima para nada. Não, de forma alguma. Eu sou uma pessoa que eu falo a verdade, eu expresso o meu ser, o que está no meu ser, e vivo aquilo que expresso. E aquilo ali é uma vida constante, assim. Eu não dependo, irmãos, de ficar enganando ninguém. Então esse esclarecimento aqui é para aquelas pessoas que estão ajudando o canal, foram levadas voluntariamente a ajudar. Vocês vão colher, porque eu tenho certeza, porque vocês estão ajudando quem verdadeiramente precisa ser ajudado, quem tem caráter e moral, que nunca coagiu ninguém, que não promete nada, não faz trocadilho. Então vocês vão começar a ver a diferença. Quem é que vai fazer a diferença? O próprio Deus vai fazer a diferença na vida das pessoas que ajudam. Só que não é uma diferença momentânea, é uma diferença longânima. Eu acredito na longanimidade das coisas, eu não acredito nas coisas acontecendo no momento. Eu acredito que Deus vai corrigindo e mudando e as coisas vão acontecendo conforme você vai se doando para a obra de Deus. Eu não acredito em nada, meus irmãos, dessas conversas mentirosas, desses líderes que ludibriam pessoas. Fica comigo, que você vai ter os pés no chão. Fica no ensinamento comigo, que eu digo no ensinamento, porque você tem que ficar com Cristo. Vocês estão entendendo? Então fica com Cristo, fica conosco, que nós vamos mostrar para vocês como funcionam as coisas. Não é nada assim, estalar de dedo, a jato, as coisas acontecendo, não. Nem na área da saúde, nem na área espiritual, nem física, nem material, nem profissional, nem conjugal, nada. Tudo você tem que construir as coisas, regar, semear e regar, para que as coisas venham a acontecer. O canal tem quase 5 anos, 4 para 5 anos. A gente trabalhou, a gente não tinha dinheiro nem para comprar um celular. E foi acontecendo, Deus foi nos abençoando devagarinho, alguns irmãos nos ajudou. E mesmo assim, hoje nós não temos ajuda financeira que dê para comprar algum equipamento de forma alguma. Eu estou falando porque tem alguns irmãos que nos ajudam de vez em quando e as pessoas já estão preocupadas com esses irmãos que estão ajudando. Então, meus irmãos, fique em Cristo. Você sabe naquele ministério a qual você semear. E as pessoas que Deus vai levantar muito mais, pode saber que o diabo fica furioso, com certeza. O inimigo usa pessoas. Vai cuidar do seu trabalho. Eu cuido do meu. O canal Bíblia em Foco é um canal que cuida da Bíblia. Ele não cuida de nada de ficar tretando. Quando prega a verdade e cita a verdade, cita porque há necessidade. Eu preguei muito sobre seita. Meus irmãos, vocês não imaginam o quanto essas seitas estão alvorotadas lá nos comentários, lá nos vídeos que eu gravei. Até tenho que me dedicar o ano que vem mais um pouco sobre isso, gravar novos vídeos sobre essas seitas, porque eles ficaram enlouquecidos. São mais de 500, 600 comentários nos xingando. Quer dizer, se estão nos xingando,
em massa é porque sabe que suas seitas são erradas, que suas seitas não têm práticas bíblicas, são práticas antibíblicas, são ministros fraudulentos, são ministros presos à lei da antiga dispensação, são ministros que seguem a doutrina e incute e se imiscui das demais, são pessoas que não trazem o verdadeiro evangelho, por isso ficam nervosos. Você já viu preocupado? Não estou preocupado com nada, meus irmãos, com nada, porque eu prego a palavra. Eu não sou do tipo que fica aqui usando um item de batismo em água, que nem eu acompanhei em Foz do Iguaçu, tinha uma igreja, Tabernáculo da Fé. Já que estamos falando de ministro, vamos falar disso só para nós dar uma mexida nas coisas. Ficava a noite toda no programa, das 11 às 3 da manhã, combatendo as demais igrejas só em batismo, citando o batismo em nome de Jesus. Chegava a dar nojo, não sabia nem falar, não tinha nem oratória, não tinha conhecimento bíblico, mas ficava em cima daquela tecla das 11 até as 3. Você achava que aquilo ia acabar, que era uma vez que tinha falado? Todas as programações, durante um longo ano, o assunto era batismo só em nome de Jesus. São heresias que eles introduzem para se fazerem diferentes das demais igrejas, para perseguir as demais igrejas, como que se eles fossem detentores da única doutrina verdadeira e da fé, como que se as pessoas fossem salvas só lá. Assim eles tiram as pessoas, são pescadores de aquário, tiram as pessoas das outras igrejas, puxam para lá com aquele semblante de paz, de santidade, aquela carinha de coitadinho, de pobrezinho, de que segue o verdadeiro evangelho, de que são detentores, defensores da verdadeira palavra de doutrina. Doutrina unicista, doutrinas baseadas em um camarada que se diz anjo. Anjo só existe os ministros criados por Deus que trabalham no mundo espiritual, não existe anjo de Apocalipse, não existe, é papo furado, é conversa. Então não me venha com essas conversas. Então, meus irmãos, porque nós combatemos essa gente, arrumamos muitos inimigos. É só vocês entrar lá nos vídeos de heresiologia que foi pregado e ministrado contra seitas pseudo. O que é seita pseudo? Não é uma seita satânica, mas é uma seita pseudo. Não traz a verdadeira palavra de Deus, não vive a essência do verdadeiro evangelho. São pseudos, porque não são 100%. Vocês estão entendendo? Porque essas seitas aí pregam o que lhes agrada. São ministros fraudulentos. Né? Você já viu? É cada coisa e as pessoas não se acordam. Mas vamos para frente hoje falando no segundo vídeo sobre ministeriologia. Perspectiva bíblica ministerial no Antigo Testamento. Nós falamos no vídeo passado e falamos sobre os 3 ministérios que tinha na Antiga Aliança. Não tem outro ministério lá, meus irmãos, a não ser esses 3. A antiga dispensação, existe o ministério sacerdotal, que tem base na pessoa do Araão, que é o sacerdócio araônico, que dá a descendência dos seus filhos e acaba em Cristo entalhando seu nome naquele bordão do sacerdócio, onde estava como penúltimo o Caifás, e Jesus destruiu com o sacerdócio araônico ali, concluiu com aquilo ali. Você entendeu? Depois tem o ministério de rei e o ministério de profeta, dos quais fazia parte Samuel, que foi um dos maiores profetas da antiga dispensação. Agora, hoje nós vamos falar sobre perspectiva bíblica. O que é perspectiva? Uma visão. Perspectiva, o que é? Representação de objetos, impressão exata, vista panorâmica, visão. Então nós vamos falar sobre essa visão, sobre essa vista panorâmica bíblica e ministerial no Novo Testamento. O Novo Testamento define diversas formas de ministério a ser desempenhado no âmbito da igreja. Comparando os diversos textos apostólicos, concluímos que, de forma genérica, atuam no corpo de Cristo 3 tipos de ministérios. Então, irmãos, vocês, o vídeo está começando praticamente agora, por quê? Porque eu preciso esclarecer vocês. Então, não fique chateado, eu preciso esclarecer muitas coisas que acontecem. Eu não posso permitir que as pessoas venham aqui e roubem as pessoas do nosso trabalho, que as pessoas venham aqui incutir na cabeça de pessoas que verdadeiramente amam o nosso trabalho, que eles venham aqui fazer ninho na cabeça das pessoas. Vocês estão entendendo? Destruir o que as pessoas estão recebendo. Eu sei que a pessoa, quando começa a receber o verdadeiro evangelho, surgem muitas dúvidas. E nesse meio, muitas dúvidas, os outros entram, introduzindo mais dúvidas, e tiram as pessoas que estavam bem próximas de uma libertação completa e correta da sua vida, daquilo que eles estavam vivendo. Então, fiquem tranquilos que não é todos os vídeos que nós damos essas observações, mas precisamos, irmãos. Às vezes precisamos. Então, primeiro,
um ministério específico dado a alguns para promoverem aperfeiçoamento do corpo. Então, qual é que é a perspectiva? Por que eu faço recapitular meus vídeos ficam longos? Porque vocês precisam aprender bem. E tem pessoas mais velhinhos ou outros que são de difícil compreensão. Então eu preciso recapitular. O Novo Testamento define diversas formas de ministério a ser desempenhados no âmbito da igreja. Quais? Comparando os diversos textos apostólicos, concluímos que, de forma genérica, atuam no corpo de Cristo 3 tipos de ministério. Primeiro, um ministério específico dado a alguns para promover aperfeiçoamento do corpo. Então tem um ministério que é dado a algumas pessoas que é para promover o aperfeiçoamento do corpo. É para o corpo de Cristo, a igreja, se tornar aperfeiçoada através daquele ministério que eles receberam. Vocês entenderam? Então, segundo, um ministério de caráter geral dado a todos os crentes, identificados como serviços, dons funcionais ou talentos que envolvem um ministério conhecido como dons espirituais. Então tem dons funcionais e dons espirituais. Eu falei como? Presta atenção. Tem talentos funcionais e dons espirituais. Tem crentes que recebem os dons espirituais da galeria de Paulo aos Coríntios, dos 9 dons, 9 dons. Não é o que alguns estão criando como dom. É os 9 dons lá da galeria. O que passar daquilo não é dom. Aí é alguma manifestação que acontece no Evangelho, mas não são os dons espirituais. E os talentos funcionais. Então não confunda talento funcional com dom espiritual. Por exemplo, o que é um talento funcional? Um pastor, um ministro que recebe um dom de administração de uma igreja. Administra bem. E isto não é um dom espiritual. Dom espiritual é que estão dentro da galeria dos 9. É de profecia, discernimento, fé, essas coisas. Isso são dons espirituais. Mas tem ministros que têm talentos funcionais. Vocês estão entendendo? Talentos no sentido das funções desempenhadas por ele. Então vamos um pouquinho à frente. O ministério específico, conhecido como dons ministeriais. Isto é, líderes inspirados, isto é, líderes espirituais, dotados de dons com a função dupla de, primeiro, promoverem o aperfeiçoamento dos santos. Qual é que é a primeira tarefa desses ministros? Promover o aperfeiçoamento dos santos. Meus irmãos queridos e amados, como que eu vou promover o aperfeiçoamento dos santos? De que forma? É óbvio que eu vou promover o aperfeiçoamento dos santos através daquilo que eu recebi de Deus. Através daquilo que Deus a mim outorgou através da sua palavra. Dentro desse quesito que eu estou comentando. De talentos funcionais e dons espirituais. Então, através desses talentos, desses dons, eu vou promover o aperfeiçoamento dos santos. Por isso que é necessária a igreja de Cristo, a igreja apostólica de Cristo já tinha. Então, quando diz não existe, como que não existe igreja? Como que não existe ministro? Meus irmãos, sem os ministros outorgados, sem os ministros espirituais, homens de Deus, não tem como a igreja receber a orientação divina. Porque os ministros de Deus preparam na seara de Deus os cristãos, aperfeiçoando através daquilo que recebeu de Deus, os talentos funcionais e os dons espirituais, aperfeiçoou o corpo de Cristo, que é a igreja. E a igreja vai uniformemente recebendo a palavra e unanimemente crescendo no Espírito. Vocês estão entendendo? Uns recebem talentos, outros recebem dons, e a igreja vai crescendo. Mas tudo o quê? Através da ministração dos ministros que promovem o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, em primeiro lugar, vai acontecer o seguinte: promover o aperfeiçoamento dos santos. Em segundo lugar, quem são os santos? Os santos não é os santos canonizados da Igreja Católica. Os santos são os cristãos que vivem uma vida santificada. Fossem chamados e separados para serem santos. Pedro diz ser de santo como Deus é santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, o santo, na verdade, mesmo nós cheios de pecados, nós somos os santos. Por quê? Porque fomos convertidos em Cristo, separados do mundo, tirados de dentro do mundo para fora do mundo. Somos a eclésia, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Então nós somos os santos. Mesmo nesse corpo carnal, sujeito à falha, nós somos os santos. Você é um santo.
Então você quer dizer que você não é santo? Nós somos os santos. Para a tristeza deles, nós somos os santos. Vocês estão entendendo? Então, para aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Os convertidos em Cristo. Segundo, preparar o povo de Deus para o serviço do Mestre. Então, esses dons funcionais e esses dons espirituais, esses talentos funcionais e esses dons espirituais, é, em primeiro lugar, para aperfeiçoamento dos santos, e segundo, para preparar o povo de Deus para o serviço do Mestre, sendo uma dádiva do próprio Cristo ao seu corpo, porque o aperfeiçoamento, preparar os cristãos para o serviço do Mestre, isto é uma dádiva de Deus, uma dádiva de Cristo dada ao seu próprio corpo, à igreja. Vocês estão entendendo? Porque Cristo é o cabeça da igreja, então a igreja é o corpo de Cristo. Então, se você entender essa dádiva de receber de Deus gratuitamente a sabedoria, a graça e a dádiva de poder ministrar, isto é uma bênção de Deus na nossa vida. Vocês estão entendendo? Então, em segundo lugar, preparar o povo de Deus para o serviço do Mestre. O serviço do Mestre é uma dádiva de Deus dada ao corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? Então, nós devemos desenvolver essa tarefa. A ênfase paulina é específica ao afirmar que... O que a ênfase paulina é específica ao afirmar? Vamos lá, meus irmãos. Vocês precisam aprender muito Bíblia. Aqui, a ênfase paulina é específica ao afirmar que ele quem? Deus, Cristo, deu. Ele mesmo deu. Uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, que é o que eu estou fazendo aqui, exercendo a maestria de ensinar a igreja e as pessoas. Porque tem pastores que são pregadores, mas tem pastores que são pregadores e mestres. Tem o dom da maestria, que é o ensinamento da palavra. O ensinamento da palavra, o estudo bíblico doutrinário, ele é uma maestria, ele é no campo da maestria. Jesus Cristo era um grande mestre no ensinamento. Então não é somente pregador, tem pregador que só prega e aviva, mas tem pregadores que são pregadores e mestres, que eles têm uma profundeza ganhada de Deus, que é o dom do ensinamento, junto com o dom da pregação, que é o dom da palavra. Tem o dom da palavra e a maestria, que é o ensinamento do estudo doutrinário. Isso é uma riqueza. Então, quem chamou? Cristo. Ele chamou, ele deu, ele mesmo deu. Deu para quem? Para a igreja. Uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Aqui está imbuído os 4 ministérios que Paulo descreve que a igreja da nova aliança ela tem como ministros dentro da sua própria, do seu rol de membros. Querendo, para que ele deu esses 4 níveis de pregadores, de ministros? Ele deu esses 4 dons, esses 4 ministérios, para esses 4 ministérios a esses ministros, como alguns como dons recebidos, dádivas de Deus, que dom é uma dádiva e dádiva é um dom. Ele deu essas dádivas, ele deu esses 4 ministros para a igreja. Para que ele deu? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4, 11 e 12, parte A, vocês leem em casa, porque eu já estou lendo aqui, Efésios 4, versículo 11 e a parte A do 12. Então ele deu isso para aperfeiçoamento. Então, quando eu sou um ministro, você é um profeta, você é um apóstolo, você é evangelista, que no sentido aqui está citando apóstolo primitivo, porque depois eu vou provar para vocês, os apóstolos, eles foram os 12 de Cristo, vocês estão entendendo? E depois alguns da igreja primitiva, encerrando-se ali o ministério apostólico. Não tem mais ministério apostólico, mas ele está aqui na galeria porque está dizendo que Deus deu uns para apóstolos, aqueles 12, Deus deu outros para profeta e outros para evangelista, que é o ministério de abertura de picada, de abrir caminho. E outros, e profeta, que é aquele que tem o dedo indicador, que profetiza dentro do culto, ou em ambiente que for, mas a maior profecia é a palavra pregada. Aqui dentro desse ele deu uns para profeta. A maior profecia é você pregar e apontar pela palavra os erros que o mundo e que a igreja está passando hoje. Você entendeu? Então ninguém pode parar um profeta que Deus deu. Ninguém pode parar
um evangelista, um apóstolo, como não pararam aqueles 12, só a morte os parou. Vocês estão entendendo? E ninguém pode parar um pastor, um ministro verdadeiro. Nós estamos falando sobre ministeriologia. Ninguém pode parar um ministro verdadeiro, um mestre na palavra, na arte de ensinar. Você sabe, quando eu falo de maestria na arte de ensinar, o maior mestre da igreja primitiva foi Paulo. Paulo era um mestre na arte do ensinar. Paulo ensinava, pregava. Paulo era um homem completo. Depois do ministério de maestria de Cristo no ensinamento, eu na igreja primitiva ficaria com Paulo. Por quê? Porque Paulo era imparcial. Paulo não fazia conluio, Paulo não tinha amizade com ninguém, Paulo não queria saber de venda, de compra. Ou Paulo ele levantava o dedo e vaticinava o que tinha que vaticinar. Então Paulo era um mestre na arte do ensinamento. Tanto é que quando Paulo está pregando lá, a mensagem dele de meia-noite se estendeu até a meia-noite, e o Eutico subiu na janela junto com alguns rapazes ali de algazarra dele, da amizade dele, estava lá. Ele dormiu na janela porque Paulo tinha estendido o sermão de uma forma extraordinária, numa maestria totalmente ampla no seu ensinamento. Então Paulo era um mestre na arte de ensinar, de forma tal que as pessoas caíam no sono ouvindo Paulo, por de tanta palavra que Paulo tinha para ministrar. Vocês estão entendendo? Então o dom da maestria não é para qualquer um. Não adianta querer se meter naquilo que você não sabe, porque senão você vai falar coisa sem nexo e não vai falar coisas com coisas, e as pessoas vão ver que você está se metendo naquilo que você não foi chamado, e você não vai conquistar o alvo. Então fique naquilo que Deus lhe chamou e não meta o bico naquilo que você não sabe. Vocês estão entendendo? Então cada pessoa tem um ministério, e a igreja ela é formada de um corpo. Então, imagina um corpo sem o dedinho minguinho, o dedinho mais pequenininho do pé, não sei se você sabe. Depende daquele dedinho para um equilíbrio 100% do corpo. Você pode perder um dedinho daquele ou dois e você não tem mais equilíbrio no corpo. Então, não tem grande nem pequeno, é que cada um tem que estar no seu lugar para que o corpo seja ajustado e o corpo possa viver com saúde. Vocês estão entendendo? Então, cada um no seu lugar para que as coisas possam acontecer. Então, vamos lá. Mais um ponto. Apóstolos, ele deu uns para apóstolos. Vocês estão entendendo? Ele mesmo deu. Efésios 4:11, parte A do 12. Ele mesmo deu. Não foi outro, Deus deu. Então quando eu estou aqui, alguém diz, quem é você que você faz? Eu estou aqui porque Deus me deu a igreja. Deu a igreja para que eu pudesse aperfeiçoar o corpo de Cristo, a igreja. Quando eu prego aqui, eu não prego para placa A ou para placa B. E também não faço conluio com placa A ou placa B, ou instituição A ou B ou C. Eu prego o evangelho de modo geral, numa visão ampla e panorâmica para o mundo todo. E quem quiser se enquadrar nesse evangelho salvífico da cruz do Calvário, se enquadre. E quem não quiser, que se levante contra, faça o que você bem entender. O julgamento te aguarda. Cabe a mim somente vaticinar e falar. Quem vai te julgar é Deus e a palavra que está sendo pregada. Agora é óbvio que se você não se enquadrar na palavra da verdade, você pode se esconder dentro do fundo do oceano. A palavra um dia vai te julgar, essa que está sendo pregada aqui, verdadeira e santa. Vocês estão entendendo? Uns para apóstolo, do verbo apostelo, que significa enviar alguém com uma missão especial como mensageiro e representante pessoal de quem o envia. Então, na verdade, o apóstolo da igreja primitiva, ele era um missionário. Então, quando as pessoas falam sobre missionário hoje, não entende nada de missão. A missionária fulana de tal, que cobra 40, 50 mil para pregar um culto. Que missionária, rapaz? Vê se eu estou na esquina. É um missionário fulano de tal. O missionário nunca saiu, nunca fez missão. Eu falei uma vez e ficaram invocados comigo, missionário R.R. Soares. Que missionário R.R. Soares, rapaz? Aquilo ali é um pastor, aquilo ali devia ser um cara local. Missionário Davi Miranda era um homem local. Missionário da igreja é aqueles que foram para a África. Então deixa eu provar para vocês, esses missionários, esses pastores local, por que não se chamam de pastor? É que eu já provei aqui para vocês. A palavra apóstolo, missionário, isso tem muito peso. Então tem muitos deles que querem escolher para eles o título que eles vão levar. Ora, meus irmãos, o título que cabe a alguém, cabe biblicamente falando. E tem títulos que não pode mais caber numa consagração, porque são títulos que não tem mais para a igreja primitiva. Vocês estão entendendo? Então vocês têm que aprender o seguinte: bispa, pastora, evangelista, missionária, o que mais? Isso não existe, meus irmãos. Isso é antibíblico. Essas pessoas vão ter que prestar conta. O que não é bíblico é antibíblico. E a Bíblia diz que quem aumenta ou diminui vai ser julgado. Então, se vocês estão aumentando ou diminuindo, acorda. Abre a sua mente. Acorda, não é você que faz o evangelho, não é você que dita, não é você que faz. Vocês estão enquadrados na desonra da palavra, vocês estão desonrando a palavra. E se vocês aumentar ou diminuir, vocês vão ter parte tirada de vocês naquele dia.
Você entendeu? Porque quem aumenta ou diminui, ele está sujeito ao julgamento da palavra. Não sou eu que estou dizendo. Então, bispa, pastora, evangelista, apóstola. Meu Deus, não existe apóstolo, agora vai existir apóstola. E assim segue. Não sei como é que não criaram a anciã ainda. Vocês estão entendendo? Porque já tem essa aberração de ancião. Então eu não sei como é que não criaram a anciã. Faça-me o favor, vocês todos de seita pseudo-cristã que defende anciãos, apóstolos, bispa, apóstola, vai ver se eu estou na esquina. Vocês não conhecem nada de Bíblia. E vocês vêm aqui às vezes dizer que eu sou irônico, que eu não sei, esse senhor, como se eu fosse um velho. Esse senhor, eu não quero ser novo, mas também não quero ser ironizado, porque eu conheço essa linguagem de ironia. Eu vivi no mundo e depois eu viajei o mundo pregando. Eu conheço essas linguagens irônicas. Vá para onde você quiser com as suas ironias, vocês entendendo? Muitos vão descer ao inferno com as suas ironias, porque não sabe trabalhar e falar. Eu nunca ironizei ninguém. Se eu quisesse ironizar, não teria o camarada mais sábio para ironizar do que eu. Se eu quisesse ironizar, eu ia ironizar com toda a sabedoria, entende? Mas assim, ó, de uma forma irônica, esse senhor que está falando e não sabe o que está falando, olha, se eu não sei o que eu estou falando, por que vocês estão preocupados com o que eu estou falando? Se eu não sei, se o canal não tem relevância, se os vídeos não tem relevância, por que vocês estão preocupados com um vídeo contra a seita de vocês com 25, 30 mil visualizações? Então esse negócio de bispa, apóstolo, ancião, esse negócio de anjo, esse negócio... Sai fora. Irmãos, vocês que fazem parte do canal, não deixem essa gente fazer ninho nas cabeças. Outra coisa, judaísmo. O camarada hoje é judeu messiânico, amanhã é judeu tradicional, amanhã ele é judeu disso, amanhã ele é cristão, outro dia, esses pastores da Assembleia de Deus aí, desses ministérios, não sabem o que é, agora estão abrindo, fundando sinagogas. Vê se eu estou na esquina, em Cristo não é judeu nem grego. Aquele que não se converter a Cristo não terá direito na salvação. E não venha com chorumelas. E outros tentando provar que Cristo não é Deus e que Jesus Cristo nunca foi Deus. E aí se enrolam e não sabem mais explicar. Qualquer pessoa comum faz uma pergunta, eles não conseguem se explicar. Por que não vai conseguir explicar? Porque não tem base bíblica. E se não tem base bíblica, nunca vai conseguir se explicar, meus irmãos. Então não fuja desses heréticos. Agora a igreja do Brasil está sendo judaizada. É camarada com barbão estendido no peito. É outros com filactérios, é outros com chofar, é outros com a guampa de carneiro, é outros com manto nas costas, é outro com quipazinho na cabeça, quipá na cabeça, é umas invenções, tudo para ganhar dinheiro. Não querem suportar o ardor da palavra. Jesus disse para Pedro: Pedro, você não quer... Tá vendo todo mundo picando a mula, dando uma linha na pipa? Você também não quer dar uma linha na pipa? Aí Pedro, mas para onde que eu até queria ir, mas para onde que eu vou ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna, não é eu, é a palavra de Deus. Pode se levantar contra o canal Bíblia em Foco, pode falar o que quiser, mas contra a palavra de Deus ninguém pode falar contra. E a palavra de Deus vai encontrar resistência nessa última hora da igreja. Estamos vivendo o tempo da apostasia, da frieza, do virar as costas para a fé que recebeu, do virar as costas para Deus, do abandono da sua fé genuína, de se levantar contra os verdadeiros pregadores, de ficar irado com a palavra de Deus, de cada um construir a sua Bíblia, o seu ministério, o seu livro, a sua instituição, de cada um seguir o que bem quer, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Eu não estou aqui para abrir um ministério no canal, um ministério, instituição. Se for levado a abrir, é porque para salvar a própria identidade da minha família e do verdadeiro evangelho, porque as pessoas não querem mais viver o verdadeiro evangelho. Não adianta abrir mais uma coisa ou nomear uma outra coisa, ou se levantar contra as que já existem, se for para pregar o que não está na Bíblia, ou combater segundo o seu próprio bel prazer. Se alguém vai combater, combata com a Bíblia. Se alguém vai abrir algo novo, abra para fazer a vontade de Deus. Se alguém está nessa última hora, que defenda a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Então, meus queridos e amados irmãos, é o tempo do fim. É o tempo da insubmissão, da rebeldia, do virar as costas, do combater a verdade, do combater os verdadeiros, de se nomear e se apresentar como os libertadores, salvadores da pátria, se levantando contra o próprio cristianismo verdadeiro. E os crentes que um dia fizeram parte do verdadeiro cristianismo, devido ao engano dos pastores corruptos, das instituições corruptas, não sabem mais discernir entre A e B, entre a mão esquerda e a direita, e estão sendo enganados. E Jesus Cristo falou: acautelai dos falsos profetas, dos falsos mestres que virão em meu nome, que enganarão a muitos, e se possível for, até mesmo os próprios escolhidos, meus irmãos. Acautelai-vos
tenha cuidado, tenha cautela, vigie com eles. Vocês estão entendendo? Jesus mesmo falou, acautelai dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, dos falsos profetas, dos cristos que virão antes de mim. Acautelai, vocês têm que saber que é tempo do fim, que é cumprimento bíblico, que esse esfriar de fé, esse espírito de anticristo que permeia a terra, tirando a essência, a força dos verdadeiros cristãos, isso aí Jesus Cristo tinha falado. Então tenha muita sabedoria, não saia por aí hoje procurando em A ou em B a verdade está em Cristo. Calma, fica tranquilo, não faça nada, não mova uma colher, fique em Cristo, fica na Bíblia, fica no verdadeiro ensinamento, não busque novas experiências, não busque novas instituições que não sejam verdadeiras, vocês estão entendendo? E tenha cuidado com as instituições que eram verdadeiras, que abraçaram o mundo e o sistema diabólico e demoníaco dos Illuminatis e do sistema mundano, dos homens do mundo, dos homens que fazem parte do governo do anticristo. Vocês têm que ter muita sabedoria na última hora, meus queridos. Tudo é tranquilo, tudo é calmo, tudo é 100% como foi. Sirva a Cristo e viva em paz. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos. Identifica-se no contexto bíblico 4 tipos de apóstolos, que são, quais são os 4 tipos de apóstolos? Talvez não vai dar tempo aqui, mas nós vamos tentar, tá certo? Primeiro, Cristo. Qual o primeiro? Cristo. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1. Lê em casa. Hebreus 3:1. Qual é o primeiro apóstolo? Tem 4 tipos de apóstolos. Qual é o primeiro apóstolo da igreja primitiva? Cristo. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele sim é um apóstolo. Segundo, os 12 apóstolos do Cordeiro, que são identificados por possuírem as seguintes marcas distintivas. Quais as marcas distintivas que os 12 apóstolos chamados por Cristo, quando ele orou para separar os 12, tinham? Vamos lá. Primeira marca. Ter sido testemunho ocular da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Em Atos, lê em casa, Atos 1, 16 ao 26. Então não é Valdomiro Santiago, não é Sérgio Sora, não é Daniel Miranda, não é Davi Miranda Filho, não é apóstolo da fé, apóstolo do milagre, apóstolo de Cristo, apóstolo do chapéu, apóstolo... Não, isso não é apóstolo, acabou, não tem apóstolo mais, meu irmão. Não é apóstolo Agenor Duque, não, para com isso. Apóstolo da Igreja Tabernáculo da Fé, profeta, não existe mais profeta, antes também que eu me esqueça, porque depois talvez eu estou falando de apóstolo. Acabou isso aqui. O profeta, não, acabou. Ele pode ter o dom de profecia, mas o ministério profético ficou lá em Samuel. Acabou. Então aqui nós estamos falando de apóstolo. Para ser apóstolo tem que ter essa primeira 4 marcas distintivas. A primeira eu falei. Ter sido testemunho ocular da vida e morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu vou combater o diabo e o pecado, muita gente vai ficar irado. Não estou nem aí para você. Você entendeu? Atos 1, 16, 26, lá em casa, se achar que eu estou errado. E segundo, ter sido escolhido pelo próprio Cristo. 1 Coríntios 9:1, para ler em casa, Gálatas 1:1, que não tem tempo para ler aqui, o vídeo vai para 2 horas. Então, ser escolhido pelo próprio Cristo. Cristo chamou os 12 apóstolos. Em meio à oração. Quais são as marcas distintivas dele? Primeiro, ser testemunho ocular da morte e a ressurreição. Eles foram. E segundo, ser chamado pelo próprio Cristo. Vamos lá. E terceiro, serem os precursores tanto da igreja cristã como do reino de Deus. Eles foram os precursores da igreja cristã, do fundamento, da base da igreja apostólica e do reino de Deus. Anunciantes do reino de Deus. E isto é um apóstolo. Então vem conversa, meu irmão. Vem conversa. Você pode fazer chover fogo do céu. Você pode levantar 200 para ele. Não é apóstolo. Não é apóstolo. O que eu sou? Pastor. Pastor. Se for consagrado. Não pode roubar a consagração. Colocar um jaleco nas costas, um paletó e sair por aí dizendo que é pastor. Cuidado. Estamos falando, não tem apóstolo. Apóstolo dos milagres, Davi Miranda Filho. Apóstolo de Cristo, Sérgio Sora. Apóstolo da fé, Daniel Miranda. Apóstolo Valdomiro Santiago. Apóstolo Agenor Duque. Que isso, irmão? Que conversa é essa? Não existe esse ministério. E aí apóstolo Hermínio. Isso vai seguindo, eu estou falando alguns, mas tudo que tiver de apóstolo aí, pode saber que não tem base bíblica nisso. Pode saber que isso é aberração, é camarada querendo título.
Esses camaradas não pagaram nem 1% do preço dos apóstolos de Cristo, não têm condições de pagar, não viram a morte e a ressurreição de Cristo, não são testemunho ocular da morte, nada. Eles são homens gananciosos hoje que põem títulos sobre as costas para impressionar as pessoas e enriquecer através desse título como apóstolo de Cristo. Faça-me o favor. Vamos à frente. Então, em terceiro lugar, serem os precursores tanto da igreja cristã como do reino de Deus. Mateus 10, 5 e 6, Efésios 2 e 20. E em quarto lugar, a quarta marca distintiva do ser um apóstolo de Cristo é o seguinte: obras miraculosas e um ministério especial autenticavam a validade deste ofício. Está em Mateus capítulo 10. Ah, mas o fulano curou com a camisa ensanguentada. Essas mentiras que inventam. Ah, mas o fulano também. Só fazer milagres também não era, mesmo dentro do que eu estou lendo, uma marca de que eles poderiam ser apóstolos. Porque ele pode ser usado por Deus em milagres, mas não tem as outras 3 marcas distintivas que leve ele ao ministério apostólico. Então, simplesmente porque faz milagre, levanta paralítico, não vai ser um apóstolo. Um pastor também faz isso. Então, ganância é um título que não tem direito. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vamos à frente, então. Então, essa marca do ministério especial e miraculoso autenticava a validade deste ofício. Mateus 10 e 1, Atos 5, 15 e 16. E, no quinto lugar, quinta marca, este ofício caracterizava-se tão peculiar que até mesmo no futuro aguarda um serviço especial que nenhum outro pode preencher. Mateus 19, 28. E, em sexto lugar, são chamados como fundamento da igreja. E esses que estão por aí se autotitulando como apóstolo hoje não são fundamento da igreja. Não traz as bases da igreja apostólica, vocês estão entendendo? Então eles são chamados como fundamento da igreja em Efésios 2 e 20. E em 2 e 7, agora a sétima marca, foram os receptadores originais da revelação cristã distintiva como possuidores da inspiração especial da igreja. Está em Efésios 3 e 5. Mais um ponto, para nós ganharmos tempo. Eu não podia explanar todos os pontos, os planos que mais me interessam. Vocês vão em casa ficar maravilhados. Vocês vão derrubar por terra essa tese do apóstolo. O apóstolo, que apóstolo? Que apóstolo? Eles têm essas marcas aqui. Vamos a mais um ponto, 2 e 8. Comissão ilimitada. Eles tinham a comissão ilimitada para pregar e fundar igrejas, bem como para superintender todo o cristianismo em todas as terras. Eles eram inspetores da igreja primitiva. Isso está em Atos 1 e 22, 1 Coríntios 9 e 1. Conclui-se que, nesse sentido restrito a estas marcas distintivas, não há provas de que o apostolado perdure até hoje na igreja. Vamos mais uma vez. Conclui-se, isso aqui é Bíblia, meus irmãos, isso aqui é Bíblia, eu estou citando Bíblia para vocês. Conclui-se que nesse sentido restrito a estas marcas distintivas, não há provas de que o apostolado perdure até hoje na igreja. Assim sendo, a sucessão apostólica no romanismo é pura imaginação e tradição sem base nas escrituras. Só que eu faço um adendo. Não é só a igreja católica que traz esse ministério apostólico daquele sacerdote araônico da antiga dispensação misturado com o apostolado, se colocando como a base fundamental da igreja no apostolado da nova aliança, com a mitra e a lâmina de santidade e o peitoral e o éfode. Não é só a igreja católica que nós devíamos combater, e temos que combater agora dentro da igreja pentecostal, tradicional e neopentecostal, os dito apóstolos que querem ocupar os cargos daqueles que fundamentam a igreja apostólica, que estão, a Bíblia em Apocalipse, todo estudo, quem conhece sabe que a base da igreja está nos 12 apóstolos, a base da igreja apostólica. Cristo funda a igreja no Calvário e ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, que é a que ele funda no Calvário, com base apostólica dos 12 que ele chama em meio às orações, porque não chamou de qualquer forma, eles eram separados através da oração. Então ser ministro e ministrar aqui uma matéria de ministeriologia não é para qualquer um, porque ser ministro tem que ser ministro chamado e escolhido. Você entende? Tem 2 tipos de chamado que eu vou falar depois, o direto e o indireto. Tem aquele que Deus chama direto e tem aquele que Deus usa os homens para chamar.
tanto um como o outro precisa ser ministro chamado por Deus, para que não venha acontecer esse mundo de destruição que nós temos dentro da igreja a nível de Brasil e de mundo. São pessoas que não são ministros, são intrusos no meio de um ministério tão excelente como a obra de Cristo, que é a igreja de Cristo, que é fazer e pregar o evangelho. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, entendam uma coisa. Temos que combater essas pessoas que se dizem apóstolos dentro da igreja de Cristo. Vocês entendem? Vamos ver se nós conseguimos terminar essa porção aqui. Acredito que não vou conseguir terminar nesse vídeo. Vamos nos esforçar, meus irmãos. Segundo lugar, os apostoloi, eclesion, ou apóstolos, as igrejas. O Novo Testamento identifica outros irmãos como apóstolos, que ficaram além dos 12, que são, além dos 12 chamados especificamente por Jesus, são identificados em Gálatas 1:19, Andrônico, que é da igreja primitiva, e Junias. E tem em Romanos 16:7 o Silvano, que era um companheiro de Paulo, e o Timóteo, que também são considerados a base da igreja apostólica, em alguns versículos do Atos dos Apóstolos, que fala dos atos da igreja. Vocês estão entendendo? E em 1 Tessalonicenses 1:1, e em 1 Tessalonicenses 1:1, estou correndo e estou ficando atrapalhado porque preciso de tempo e a câmera vai acabar a bateria, é uma complicação, não temos um material amplo, então temos que correr, não temos como explanar, meus irmãos, e fazer bem explanado. Vocês estão entendendo? Em 1 Tessalonicenses 1:1, nós encontramos, e no versículo 1:1 e 2:6, nós encontramos Apolo, que é um outro apóstolo. Nós encontramos em 1 Coríntios 4, e versículo 4 até o 9, 2 irmãos não nomeados que também são apóstolos. E em 2 Coríntios 8 e 23, nós encontramos o Epafrodito, que é considerado base da igreja apostólica. E em Filipenses 2 e 25, nós encontramos citações sobre o Epafrodito e os irmãos que nós estávamos comentando, que também são considerados base apostólica da igreja. Esses irmãos não eram apóstolos no mesmo sentido dos 12 apóstolos, quem está entendendo? Faziam partes da nomeação dos 12 apóstolos, faziam partes da formação e base da formação apostólica, mas não eram apóstolos no nível dos 12. Vocês estão entendendo? No nível dos 12 apóstolos do Cordeiro, pois não tiveram as mesmas experiências dos 12 chamados, limitados a Paulo, por exemplo, era enviado somente aos gentios. Era um apóstolo, mas não era já no mesmo nível. Alguém vai discutir, não é no mesmo nível daqueles que testemunharam e testificaram as 4 marcas distintivas da base apostólica da igreja. Pode até depois ele ter tido uma revelação de Deus e Deus ter mostrado de forma, no caminho de Damasco, para ele muitas coisas relacionadas ao que os outros 12 viram, mas ele era um apóstolo já tinha um diferencial dos outros 12. Tanto é que combateram tanto, porque Paulo, ele era um apóstolo enviado aos gentios. Quem está entendendo? Você está entendendo perfeitamente o que Deus está ministrando no seu coração? Então vamos lá. O ministério apostólico na atualidade, o que nós poderíamos entender com o ministério apostólico na atualidade? O trabalho do apóstolo hoje é encontrado ao estabelecer igrejas por todo o mundo, adentrando em territórios novos, abrindo igrejas onde não existe. São os verdadeiros missionários da atualidade. Se tem alguém que se assemelha ao ministério apostólico, não sendo apóstolos, mas simbolizando o ministério apostólico na atualidade, são os missionários que saem abrir igrejas na missão transcultural, principalmente são considerados apóstolos, porque são missionários transculturais que são enviados da sua localidade para uma outra igreja. Nós já falamos aqui em missiologia que existe 4 espécies de localidades e 4 tipos de obra missionária, que é a missão local, a missão a nível da igreja local, depois a nível de estado, a nível de Brasil e a nível de oceano, que são transcultural. Então seria a Judéia, Samaria e os confins da terra, simbolizado pelos 4 tipos de missão que a igreja faz. Então, se alguém é comparado ao ministério apostólico na atualidade, seria os missionários. Estão entendendo, meus irmãos? Mas não são apóstolos, porque são chamados de missionários, que é aquele que vai em missão. Profetas. A função do profeta inclui o seguinte: primeiro, proclamar e
e interpretar, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus. Não é só profecia. Eu já disse para vocês que a maior profecia é a palavra pregada. Então, o ministério do profeta, em primeiro lugar, é interpretar, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus, por chamada divina. Sua mensagem visava admoestar, exortar, animar, consolar e edificar. É o que nós fizemos aqui, porque profecia não é só profecia falada em alguns instantes, inspirada para alguém, apontando o dedo. A maior profecia é a pregada. Quando eu prego, eu trago a maior profecia para vocês. Nessa profecia que eu estou fazendo, eu estou admoestando, estou exortando, estou animando, estou consolando e estou edificando a vocês que são o corpo de Cristo, a igreja. É isso que um ministro que se preza deve fazer. Um ministro que se preza deve preencher todos os quesitos que a Bíblia exige dele. Como pregador, como mestre, eu também posso ser um profeta no meio daquilo que eu na maestria estou ensinando. Então eu posso imbuir vários ministérios num só. Eu posso estar aqui com um pregador, um mestre e um profeta pregando a mesma mensagem para vocês. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então isso é muito importante a gente aprender a entender. Isso você pode ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 14 até o 36. Vocês podem ler no 12 e 26. Em 1 Coríntios 12 e 10 e 14 e 3. E vamos a mais um ponto. Evidenciar em seu ministério os dons espirituais da palavra da sabedoria, muito importante para um profeta. Palavra do conhecimento, discernimento de espírito, que eu tenho batido o pé aqui no canal. Vocês estão entendendo? Porque quem tem o discernimento do espírito jamais será enganado. Porque Deus dá discernimento para entender a operação que está nos espíritos. Se o espírito que fala é o espírito de Deus, se é um espírito mundano ou um espírito demônio. Vocês estão entendendo? Então há necessidade muito grande do homem de Deus ter discernimento dos espíritos. E o dom da profecia, sendo às vezes capacitados por Deus a predizer o futuro através de uma inspiração profética. Isso é muito complicado. Isso é somente para um ou outro que Deus verdadeiramente deu o dom. Não é para qualquer um sair profetando, porque hoje é o dia das profecias, porque eu vou profetizar na sua vida, que eu vou profetizar. Não, senhores, não acredito nisso. Não creio em profecia. Eu creio em profecia, mas profecia de um homem de Deus. Não é quem sai por aí profetizando para o mundo, para o Brasil, 2 horas de profecia, babando pelo canto da boca. Não, não é assim não. E também não acredito em dom de revelação. Acredito em uma revelação que esporadicamente Deus dá a alguém para apontar alguma coisa que é necessidade. Então entenda que eu não estou descalçado, eu estou com os pés calçados na palavra de Deus. Eu não acredito em aberração e mentira de igreja neopentecostais e pentecostais que exercem essas práticas para enriquecer líderes malandros, safados, sem vergonha, e enriquecer a conta bancária das igrejas e a deles, para eles viver como rei na terra. E depois de quebrar todos os itens doutrinários, dizer que não existe mais nada, que era só um engano deles, depois de 40, 50 anos. Para com isso, meus irmãos. Não é tempo para essas coisas. Vamos à frente. Então a necessidade de evidenciar em seu ministério os dons espirituais da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos e os dons da profecia, sendo às vezes capacitado por Deus a predizer o futuro. Por quê? Porque uma pessoa que tem todo esse conhecimento aqui, quando ele profetizar alguma coisa, ele vai profetizar com os pés no chão, e dentro desses dons ele vai conseguir prever um futuro das coisas que vai acontecer pela palavra com os pés no chão. Vocês entendem? Está em Atos 11, 28, 21, 10 e 11. E vamos em terceiro lugar, desmascarar o pecado. Por que Deus chama um profeta? Para desmascarar o pecado, prever algumas coisas futuras, desmascarar o pecado e proclamar a palavra de Deus, e a palavra de Deus pregada através, cheio do Espírito Santo, admoestando, exortando, animando, consolando e edificando. E agora nós vamos aqui ao terceiro ponto. Desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Então é isso que eu faço aqui. Não venha contra mim quando eu estou falando a verdade. Eu estou combatendo o pecado e o mundanismo dentro da igreja. E eu estou fazendo aquilo que é de Deus, Deus está me mandando. Então, se levantar contra mim, não é contra mim, vai ser contra a palavra. Porque quando eu cito o nome de um pastor corrupto aqui, não cite nome. Quem é você? Eu sou um ministro de Deus. Quando eu cito instituição, é porque ela está errada e precisa mudar aquilo que está fazendo, porque está lidando com vidas. Com ovelha não é objeto, meu irmão. Ovelha não é negócio. Eu já disse aqui para vocês várias vezes, igreja não é empresa. Ainda que ela tenha um CNPJ, uma instituição física para trabalhar aqui na terra, ela lida com pessoas e com almas. Não é com bicho. E mesmo que fosse com bicho, teria que lidar com cuidado. Vocês estão entendendo? Então é preciso acordar essa igreja brasileira, essa igreja
mundial, internacional. Vocês entendem? Então, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Como? Através da palavra pregada. Lucas 1, 14 até o 17. Seu caráter inclui, o caráter do profeta inclui, primeiro, zelo pela pureza da igreja, zelar pela pureza da igreja, Ramagashai, zelar pela pureza da igreja. Aleluia! Se você não zela pela pureza da igreja, você é um ganancioso, você é um lobo voraz. Você é um lobo devorador, você só quer a lã, a gordura, o osso, a carne da ovelha. Você não está preocupado com a verdadeira igreja de Cristo. Se você não zela, um verdadeiro profeta, ele zela pela pureza da igreja. Está em João 17, do 15 até o 17. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o 11. Está em Gálatas, capítulo 5, 22 até o 25. Segundo um profeta verdadeiro, ele tem profunda sensibilidade diante do mal e capacidade de identificar e detestar a iniquidade. É isso que eu sempre fiz dentro das igrejas. Você, como verdadeiro profeta de Deus, você tem que ter sensibilidade, profunda sensibilidade diante do mal. Você não pode compactuar com o mal. E capacidade de identificar e detestar a iniquidade e o pecado. Coisa errada, divórcio, prostituição, fornicação. Sou um homem sujeito à queda, mas enquanto eu estiver de pé e você, verdadeiro ministro, que entende ministeriologia, tem que detestar o pecado e as coisas erradas. Tem que amar a família, amar Deus, amar a palavra e defender os valores e a ética cristã. Isto é um verdadeiro ministro de Deus. Caso você compactue, você faz rodeizinho, qualquer assunto que sai, você fala, mas nunca se posiciona, está sempre dúbio, querendo beliscar aqui, beliscar lá, como dizia meu falecido e velho amado pai, comendo com um pauzinho de 2 bicos, ou jogando com um pauzinho de 2 bicos, não funciona. Você tem que se posicionar, rapaz. Você tem que perder aquela ala de lá e ficar com essa daqui. Você não pode conquistar os dois lados. Você não pode ser dúbio. Ter uma vida dúbia. Você tem que ser claro nas suas posições e se posicionar. Você não é da mídia brasileira, você não é da mídia global que fala e nunca fala o que quer falar. Você tem que se posicionar. Detestar o mal. Essa é a posição do verdadeiro profeta. Vamos a mais um ponto. Detestar a iniquidade. Está em Romanos, segundo Romanos 12, 9, Hebreus 1 e 9. Agora vamos ao terceiro ponto. Um verdadeiro profeta, ele tem que ter profunda compreensão do perigo dos falsos ensinos. Ele tem que ter, ele tem que ter profunda compreensão do perigo dos falsos ensinos. Pregador atirando com anjo de seta. Pregador levando gente para o inferno para ver todo dia a revelação do mal. Pregadores fazendo real turismo. Cuidado. Pregadores arrancando bolota das orelhas das pessoas, arrancando coisa dentro do umbigo. Cuidado, você tem que ter campanhas e mais campanhas, correntes e mais correntes antibíblicas. Isso não existe. Vocês têm que ter, meus irmãos, profunda compreensão do perigo dos falsos ensinos. Heresia. Isto é heresia. Heresia. Falsas igrejas, pseudos cristãs, pregando contra as doutrinas bíblicas, estabelecendo as suas doutrinas para tirar. Heresia. Você tem que ter profunda compreensão do perigo dos falsos ensinos. Tem muita gente ensinando falsamente. E as pessoas estão indo para lá, migrando para lá. Meu Deus, se falar da NASA, falar do inferno, falar de que isso, falou que viu isso, astro, estrela, hollywoodiana, daqui, dali, cantores que são um sucesso internacional, que ganharam vários Grammys internacionais, você já começa a ser idolatrado, ovacionado, já tem 50 mil visualizações, 1 milhão de visualizações no seu canal, você se torna a pastora, o fulano e tal. Cuidado, vocês não sabem o que Jesus falou em Mateus 7,15? Lê em casa o que Jesus falou em Mateus 7,15. Mateus 24, 11 e versículo 24, o que Deus falou através de Paulo em Gálatas 1 e 9, 2 Coríntios 11, versículo 12 até o 15, lê em casa. Vocês vão entender que um verdadeiro profeta tem que ter profunda compreensão do perigo dos falsos ensinos. Com uma doutrina antibíblica, uma seita ganha toda uma igreja para ela. É o que faz a CCB, Tabernáculo da Fé, já vou rasgar o verbo, é o que faz a ICM, é o que faz a Adventista, prega 9 coisa certa e uma errada, ou se atém numa coisa errada na antiga dispensação e prega coisas da nova dispensação, faz uma salada de fruta, é o que faz a Testemunho de Jeová, o que faz os Mormons, é o que faz todas essas seitas pseudo-cristãs. Vocês estão entendendo? É o que faz algumas igrejas tradicionais, é o que faz algumas igrejas neopentecostais. Vocês precisam de uma profunda compreensão
do ensinamento de Cristo, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Fuja dessas seitas pseudos cristãs que não têm a sã doutrina da palavra de Deus, que eles querem formular e dizer que eles estão pregando a verdade, que eles detêm a salvação só na igreja, na igreja, só na seita, na sinagoga deles, na sinagoga de Satanás, que você é salvo. Você tem que ir para lá. Tudo que você aprendeu antes em qualquer igreja evangélica que pregava a verdade não vale nada. Você é santificado pela seita. Você pode chegar divorciado, chegar lá casar com uma mulher de lá que já foi divorciada, porque lá ela encontrou a verdade, lá ela foi salva por Deus, e você também, se viveu em Assembleia e qualquer outra, você vivia no erro. Então, se você chegou lá, não interessa que você tinha 4, 5 casamentos, você casando com uma mulher daquela seita pseudo-cristã, ali você vai ser santificado e salvo por aquela seita pseudo-cristã. E não venha me dizer que eu estou mentindo, porque eu sei que eu estou falando. Vocês vão ficar loucos através desse vídeo, mas eu sei que eu estou falando, eu sei que é assim. Tenho colegas meus evangelistas que foram para esses lugares, tem pessoas que foram para esses lugares, e sei o que estou falando. São seitas que detêm a salvação. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Tenham muito cuidado. Um verdadeiro profeta precisa ter profunda compreensão do perigo dos falsos ensinos, Mateus 7,15. Vamos a mais um ponto para nós encerrarmos o vídeo, porque está ficando um pouco longo. Dependência contínua da palavra de Deus para validar sua mensagem. Tem que ter dependência, um profeta tem que ter dependência contínua da palavra de Deus. Não pode mudar nunca, tem que estar sempre com Deus, obedecendo e ouvindo a Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, dependência contínua da palavra de Deus para validar a sua mensagem. Lucas, lê em casa, vocês têm que ler em casa todos os versículos que eu estou passando, vocês não vão ver completa a palavra de Deus. Lucas 4, 17 e 19, 1 Coríntios 15, 3 e 4, 2 Timóteo 3 e 16, 1 de Pedro 4 e 11 e, em quinto lugar, agora nós vamos falar para concluir o vídeo. Quinto lugar, interesse, um verdadeiro profeta tem interesse pelo sucesso espiritual do reino de Deus e identificação com o sentimento de Deus. Isso está em Mateus capítulo 21, 11, 13, 23, 37 e Atos dos Apóstolos 20, versículo 27 até o 31. Então, concluo falando que um verdadeiro profeta, ele tem que ter interesse pelo sucesso espiritual do reino de Deus e identificação com o sentimento de Deus. Você tem que se identificar com o sentimento de Deus, sentir o sentimento de Deus e se preocupar com a propagação do reino. E pregando a verdade, vaticinando a verdade. Esse é o ministério profético. Então, Deus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para mestres. Vocês estão ensinando? E aqui, vocês estão entendendo? E aqui nós falamos sobre o profeta. E no próximo vídeo, para não ficar longo, nós vamos concluir esse restante dessa parte e vamos partir para outra. Fica em Cristo, meus irmãos. Em Cristo jamais seremos confundidos ou enganados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu santo e adorado Filho, o teu Filho amado que verteu seu sangue na cruz do Calvário, nós suplicamos a tua misericórdia, o teu favor, nós oramos em favor de cada um dos inscritos, nós repreendemos em o nome de Jesus todo mal, toda doença, toda enfermidade, toda inflamação, toda perturbação, todo espírito de demônio atuando na família, na vida conjugal, espiritual, familiar, financeira e física. Pai, abre-lhes os entendimentos para que ouçam a tua palavra, para que entendam a tua palavra. Retira a venda dos olhos, retira esse muro construído dentro da mente desta pessoa, que impede o crescimento espiritual e a compreensão da tua palavra. Eu te peço, em o nome de Jesus, alcança-os cada um para a glória do teu santo e bendito nome. Fica em Cristo, meus queridos e amados irmãos. Se Jesus Cristo não voltar, nos encontraremos no próximo vídeo. Falou com todos vocês o pastor Levi Longaray.